Bem, nos seminários anteriores, seminário 1 e 2, nós trabalhamos interdisciplinaridade e interculturalidade, que são questões importantes a serem consideradas quando nós estamos pensando em diversificar as oportunidades dentro do processo de ensino e aprendizagem. E hoje o tema é políticas públicas em educação, direitos humanos e ações afirmativas. Vamos reforçar algumas ideias em torno dessas mesmas necessidades, mas vamos além. Os objetivos desses seminários são conhecer concepções de direitos humanos, detectando a necessidade de uma ressignificação do termo. Vamos ver que tem diferentes maneiras de compreender o que são os direitos humanos e que realmente, devido aos debates que já existem, há uma tomada de consciência coletiva, percebe-se a necessidade de ressignificar, dar um outro significado, diferente do que a maioria pensa ser direitos humanos. E o nosso segundo objetivo é reafirmar a importância das políticas públicas de ações afirmativas. Quando a gente fala em ações afirmativas, estamos pensando realmente na parte prática, e não apenas no discurso em torno de direitos humanos. Ações afirmativas exigem engajamento, execução. E, em torno disso, o terceiro objetivo é refletir sobre engajamento na promoção dos direitos sociais, visando a transposição da assimetria que ainda continua a caracterizar a sociedade brasileira. Porque, embora realmente exista já um discurso em torno de direitos humanos, e se reconheça a importância das ações afirmativas, a assimetria é óbvia, a gente vê ela acontecendo o tempo todo. As condições sociais não são as mesmas para pessoas diferentes, para famílias diferentes. Vamos falar um pouco a mais sobre essa transposição, ou melhor, refletir sobre ela enquanto falamos sobre os direitos humanos e as ações afirmativas. Os conteúdos foram divididos em uma introdução, um desenvolvimento e as considerações finais, sendo que o desenvolvimento ele vai ser composto por a educação em direitos humanos e as políticas públicas de ações afirmativas. Nas considerações finais, fazemos algumas reflexões conclusivas. Para introduzir, eu coloco um pouquinho a mais a questão da igualdade, que nós já estávamos falando um pouco sobre igualdade e equidade no seminário anterior, que foi o seminário de interculturalidade. A igualdade em ambiente escolar, ela tem sido, e não só ambiente escolar, pode-se dizer de uma maneira geral, ela tem sido concebida como um processo que acaba, na verdade, uniformizando as pessoas. Então, é um processo de uniformização, de homogeneização e padronização. Por quê? Porque geralmente se fala, aqui todos são iguais. Inclusive, na sala de aula, algumas professoras falam isso, né? Meus alunos, para mim, são todos iguais. Só que, na verdade, não são. Nós sabemos muito bem disso. As pessoas não são iguais. E não é questão de tentar uniformizar e homogeneizar que vai ser uma solução. E Kandal, em 2012, comenta como que acontece esse processo de uniformização em ambiente escolar. Nos processos de ensino-aprendizagem, porque muitas vezes os professores usam o mesmo processo para todos os alunos.
Embora exista, por exemplo, a gente já pode começar a lembrar de uma ação afirmativa que prevê um tratamento diferenciado para crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Mas durante um certo tempo não havia isso. Era negado um espaço nas escolas para essas crianças, ou elas só podiam ir para escolas realmente especiais, específicas para elas. O uso de processos de ensino-aprendizagem que tratam os alunos como se fossem todos iguais é uma uniformização, uma padronização, embora nem os alunos têm diferentes necessidades, aprendem de maneiras diferentes. O uso de materiais didáticos, os mesmos materiais para todos os alunos, embora alguns tenham necessidades diferentes dos outros. A mesma coisa é com relação ao processo de avaliação. Um processo de avaliação que é muito usado são as provas. Todo mundo tem que fazer a prova do mesmo jeito, no mesmo horário. Embora a gente já sabe, isso está claro na teoria, e por isso que a gente sempre fala, não pode separar a teoria da prática. E é por isso que a gente dá esse conteúdo teórico que é para formar uma bagagem de conhecimentos que tem que ser aplicados na prática da docência. A avaliação, existem inúmeros instrumentos avaliativos que podem ser empregados, e a avaliação é um meio, não é um fim. E precisa ser trabalhada de acordo com as possibilidades também dos alunos. Por isso, o que dá para fazer? Diversificar, porque o aluno que tem facilidade com prova e às vezes não tem facilidade com determinado tipo de trabalho, mas tem um outro aluno que não tem facilidade com prova, mas tem facilidade com outro tipo de trabalho, então diversificar, né, é a solução. E até o uniforme escolar, olha só, Kandal menciona o uniforme escolar. Colocar as crianças vestidas todas iguais, usar o mesmo uniforme, tudo isso colabora com esse processo de homogeneização, padronização, falando que isso é igualdade, considera-se isso como a igualdade. Por isso que nós debatemos igualdade e equidade, quando nós estávamos falando em interculturalidade, no seminário 2. Tudo isso colabora para que as diferenças sejam invisibilizadas, negadas e silenciadas, gerando o que Luísa Cortesão chama de daltonismo cultural. Daltonismo cultural é a impossibilidade de se reconhecerem as diferenças culturais no ambiente escolar. Que lembram o que é o daltonismo? Tem algumas pessoas que têm daltonismo, não conseguem diferenciar direito algumas cores. Então, é uma visão diferente. Tem algumas... Eu não conheço exatamente qual é o mecanismo fisiológico, anatômico, que causa o daltonismo, mas tem uma relação com a genética, com alguns genes. E aqui é assim também, o daltonismo cultural, as pessoas olham para as crianças e querem ver elas como iguais, não conseguem perceber essas diferenças culturais no ambiente escolar. Mas Cortesão, 2012, que é a Luísa Cortesão, ela sugere, ao invés desse daltonismo, um trabalho no contexto do arco-íris sociocultural da sala de aula. O arco-íris sociocultural significa ver as diferentes cores, ver essas diferenças e usar de um processo de ensino-aprendizagem diversificado através de dispositivos de diferenciação pedagógica. Pedagogia, a gente sabe que é um conjunto que envolve todo o processo didático, mas também as relações
do ensino-aprendizagem com o contexto sociocultural em que se insere a escola. E, portanto, esses dispositivos de diferenciação pedagógica devem considerar não apenas as metodologias e os recursos didáticos, como também a relação da escola com o meio em que ela se encontra. Nós estamos num país em que a diversidade cultural é imensa. O Brasil é muito grande em extensão. As regiões do país são diferentes, até devido ao modelo de ocupação histórico e o momento atual. De acordo com a região, nós temos muitas manifestações culturais, modos de vida diferentes. Existem etnias indígenas, diversas etnias. O nosso país é muito rico em diversidade cultural. Não dá para simplesmente importar de uma região para outra alguns métodos, algumas maneiras de lidar com o alunado. Aqui nós entramos na parte do desenvolvimento, conforme já foi comentado, ela se divide em educação e direitos humanos. Tendo já apresentado essa introdução, vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Vamos ver que existem bases legais que preveem os direitos das crianças e adolescentes. E a segunda parte são as políticas públicas de ações afirmativas. A questão de levar esse conhecimento para a prática realmente e respeitar os direitos humanos. No que se refere à educação em direitos humanos, quero começar aqui com uma sistematização proposta por Boaventura Souza Santos e que é descrita por Kandal em seu artigo de 2012, quando ela discute a questão de estar havendo a necessidade de uma ressignificação dos direitos humanos. E ela se baseia, em parte da sua discussão, nessa sistematização aí de Boaventura Souza Santos. Ele coloca esses 4 pontos, esses 4 itens que nós estamos vendo, como aspectos dos direitos humanos, ou aspectos dessa necessidade realmente de ressignificar os direitos humanos. Ele fala em localismo globalizado, através do qual determinada realidade local é globalizada com sucesso. E eu vou dar um exemplo de localismo globalizado, fica bem fácil de entender. A internet e todas essas ferramentas, o Google, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso nasceu no mesmo país, nos Estados Unidos. É um localismo que globalizou com sucesso, foi para outros países, globalizou, localismo globalizado, através do qual determinada realidade local é globalizada com sucesso. E o globalismo localizado é o que resulta, uma consequência desse localismo. Porque o globalismo localizado acontece quando as realidades locais, diferentes da origem daquilo que foi globalizado com sucesso, as realidades locais são impactadas por práticas transnacionais globalizadas. E olha o impacto dessas coisas que vieram dos Estados Unidos, espalharam para o mundo, vieram para cá. Agora, por exemplo, elas são muito úteis, porque nós estamos usando no ensino remoto. Mas, por outro lado, em termos de direitos humanos, elas realmente ajudam a feri-los. Por quê? Porque tem alunos que não têm condições de ter internet, não têm condições de estarem equipados para participarem das aulas, para fazerem os trabalhos. E isso está ferindo, obviamente, né,
os direitos de algumas pessoas, de uma grande parcela da sociedade. Há um globalismo localizado. Então, a nossa realidade local foi impactada por práticas transnacionais de outras nações que espalharam para o mundo. E tem muitos outros exemplos, esse é só um dos exemplos que agora, nesse momento de ensino remoto, fica bem óbvio, né? A terceira questão é do cosmopolitismo insurgente e subalterno. Essas palavras são difíceis, mas elas têm um significado interessante, didaticamente interessante. Cosmopolitismo insurgente e subalterno acontece ao haver resistência organizada a essas duas formas anteriores. Por isso que é insurgente, subalterno, aquela parte que está subalterna ao que foi globalizado, ela se revolta e resiste, impõe resistência. Então, o cosmopolitismo insurgente, subalterno, não está acontecendo com relação a esse exemplo que eu dei do ensino, porque no ensino remoto surgiu uma pandemia, a gente precisou desse ensino remoto. Mas aqui eu posso dar outros exemplos de resistência organizada ao que é proposto de fora. Vamos pensar na agricultura agora. E, por consequência, na própria escola, a maneira como se pode ensinar para as crianças o cultivo de plantas. Esse estilo de vida em que nós temos inúmeros supermercados vendendo tudo o que você precisa, né? Tá tudo lá, tem alimentos congelados, tem alimentos enlatados e vegetais produzidos ao longo do ano, mesmo fora de sua época normal de produção. Por quê? Porque eles são produzidos com o uso de aditivos químicos, de agrotóxicos. Tudo isso foi globalizado com sucesso. Isso vem de outros países, vem do hemisfério norte para o hemisfério sul. Algumas dessas metodologias de cultivar plantas vieram também dos Estados Unidos, outras da Europa. Agora, a gente tem aqui resistência organizada, nós temos um movimento agroecológico, que na verdade está presente em outros países também, mas a agroecologia ela é específica a uma realidade de cada país, ela é específica para cada país. Que significa plantar aquilo que nasce num determinado local, cultivar de acordo com as necessidades de cada planta, de cada espécie de planta, na época certa, e não usar e evitar a parte química, os agrotóxicos e os aditivos. A agroecologia ela usa muito a adubação verde mesmo, o adubo natural do solo, folhas de plantas mortas que são reutilizadas para adubar o solo, enfim. Isso é uma resistência organizada. E a última questão do patrimônio comum da humanidade é quando emergem lutas transnacionais por valores ou recursos globais. E aqui um exemplo que tem sido bastante falado atualmente é o do aquecimento global e das mudanças climáticas como um todo. Há uma preocupação internacional, as lutas são transnacionais, existem acordos internacionais em torno dessa questão. Boaventura de Souza Santos ele faz, então, essa sistematização quando ele está discutindo a necessidade de ressignificar os direitos humanos, porque vejam, até mesmo em torno de realidades nacionais, há diferenças. E essas diferenças, quando não são respeitadas, geram impactos às sociedades que estão em diferentes locais e que acabam tendo que se adaptar a esses localismos globalizados.
Aqui nós temos uma situação assim, vejam. Quando eu estava falando de agroecologia, aqui o exemplo continua. O mutirão agroflorestal tem duas pessoas ali, uma é brasileira e uma indiana. Essa indiana é uma pesquisadora famosa, ela viaja bastante para outros países, é a doutora Vandana Shiva, ela trabalha com agroecologia na Índia, e aqui ela está com um grupo brasileiro que também trabalha com agroecologia. Mas, assim, cada um tem que trabalhar a sua realidade local. A agroecologia desse tipo, ela é uma dessas respostas, né, de cosmopolitismo insurgente e subalterno. E aqui, Kandal 2012 comenta: o desafio atual está em reconceitualizar os direitos humanos a partir desse cosmopolitismo insurgente e subalterno por meio das inquietudes que nascem dos grupos locais, das organizações, da sociedade civil, dos movimentos sociais. E é como esse exemplo aqui. Essa pesquisadora, a Vandana Shiva, ela é uma pessoa importante lá na Índia, ela viaja à Índia e vai nas comunidades rurais, tentando ensinar as comunidades rurais a serem autossustentáveis, a produzirem seus próprios alimentos, a usarem das ervas medicinais locais, fazendo algo que aqui também existe no Brasil. E algumas ONGs, como essa aí do Mutirão Agroflorestal, fazem esse serviço também de divulgarem para as comunidades locais a necessidade de serem autossustentáveis. E o desafio atual está em reconceitualizar os direitos humanos a partir dessas inquietudes que nascem localizadas. Dentro disso, dessas inquietudes, isso vai surgindo realmente ao longo da história, e os direitos humanos eles foram fortemente reivindicados por movimentos da sociedade civil brasileira em muitos momentos, como, por exemplo, quando se formou uma forte resistência a atos arbitrários da ditadura militar. E essa resistência ela levou à participação de diversos grupos, de movimentos sociais, de comunidades de base na elaboração da Constituição de 1988, que continua válida até hoje, apesar de todos os projetos de emenda constitucionais, e agora, nesse momento, a gente está vendo isso se tornou muito comum, né, porque o governo está sempre tentando mexer na Constituição de acordo com seus interesses próprios, e não obrigatoriamente de acordo com os interesses desses grupos que nos representam ao longo da história e agora também, né? Então, existe muita resistência. E aqui é o que se está falando, os direitos humanos eles foram surgindo assim. E na participação desses grupos, que é mencionada por Fernandes Paludelo, 2016, na elaboração da Constituição de 1988, e que foi influenciando na aprovação de outros instrumentos legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, número 9.394, de 96, que a gente já conhece bem. Eu sei que vocês já estudaram bastante esses instrumentos ao longo do curso de vocês. Nas disciplinas da área pedagógica sempre se reforça a importância desses instrumentos. Eu só vou colocar aqui as questões de direitos humanos que nos interessam hoje, pensando na educação em direitos humanos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei número 8.069, de 1990. Esse desenho que tem aqui é a capa, ele foi reeditado e
e divulgado, está na internet, disponível, gratuito, pelo governo atual, o governo federal atual. Esse estatuto, ele contém a questão dos direitos. Todas as crianças e adolescentes, sem nenhum tipo de discriminação, têm direito a oportunidades e facilidades que lhes facultem o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. Só que aí é que está a questão, sem nenhum tipo de discriminação, para dar essas oportunidades que facultem desenvolvimento físico, mental, espiritual e social para todas as crianças e adolescentes, é necessidade de diversificação dessas oportunidades e dessas facilidades. Porque o que vai facultar o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social para cada um é muito diferente. Não é obrigatoriamente as mesmas oportunidades que vão ser necessárias para todas as crianças e adolescentes. Essa que é a questão importante. E esse estatuto, ele também fala do dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E é interessante que a gente tem tudo isso disponível em mãos, a gente sabe disso, estuda isso. Na formação inicial e também na formação continuada, os professores geralmente voltam a travar contato com essas questões, elas estão até mesmo na legislação e aparecem nas políticas públicas, como nós vamos ver quando estivermos falando da segunda parte desse desenvolvimento do seminário, que é sobre as ações afirmativas. Todo mundo sabe disso. Na hora da prática, acaba homogeneizando. Com exceções, é claro, não dá para achar que todo mundo é esquecido, né? Eu sei que tem bons exemplos, tem pessoas que fazem de uma maneira excelente, cumprem com essa missão aí também. É importante o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também contém a questão do respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios ao contexto de cada um. Isso é de 1990. Eu acredito que vocês devem lembrar como foi a escola de vocês, se isso daqui era realmente levado em conta. Se havia esse respeito realmente ao contexto, à origem social de cada um na hora em que se está trabalhando na escola. E isso, conforme nós já falamos, tem que aparecer nos processos de ensino-aprendizagem, nos instrumentos avaliativos, nos recursos didáticos empregados e muito mais na relação da escola com a comunidade onde ela se insere, com os pais, com os familiares, com os alunos como pessoas. E na LDB também nós temos LDB, o ECA é de 1990, LDB de 1996. Ali aparecem os princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana. Quando ele fala que a educação ela tem que ser baseada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade pleno desenvolvimento do educando, pleno desenvolvimento do educando. A gente tem que parar de ver essas coisas como se fossem apenas blá, 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 e entender que o significado delas, prático, é de extrema relevância para a vida da sociedade, para a vida das pessoas, as quais passam por nós, por nossas influências durante um certo período de suas experiências, e levar isso em consideração, né? Se há o pleno desenvolvimento do educando, tem que
considerar o que está no artigo 3º. O ensino deve ser ministrado com base em vários princípios: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Liberdade de aprender. Então, significa que se uma criança não consegue aprender de uma maneira, mas ela consegue aprender de outra, que outra maneira é essa? Como ajudá-la a aprender dentro de um processo tão homogeneizado, padronizado, numa sala de aula? A liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, de pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, existem muitas. Na verdade, podemos falar em culturas no plural. Mesmo dentro de um país como o nosso, são muitas culturas, não é uma cultura só. E o artigo 26º, ele ainda reforça algo que a gente já conhece bem também, né? Já falamos, acho que até eu mesma já trabalhei com vocês em outros momentos. A questão dos currículos do ensino fundamental e médio, eles devem ter realmente contar com uma base nacional comum, mas complementada por uma parte diversificada, que é exigida pelas características regionais e locais da sociedade. Exatamente para dar esse direito, o direito à liberdade de aprender, o direito de se sentir à vontade no ambiente em que você está, sendo o que você é, quem você é, com as suas origens, vendo suas origens respeitadas. E ainda tem mais, olha só, o Comitê Nacional em Direitos Humanos de 2018. Esse documento também ele foi disponibilizado pelo governo federal de agora, o atual. Ele foi disponibilizado. Esse é de 2018, é o governo federal anterior de Michel Temer, né? Está disponível na internet, documento desse Comitê Nacional em Direitos Humanos, e ali a educação em direitos humanos é colocada como sendo promovida em 3 dimensões, que são essas aqui: conhecimentos e habilidades que incentivem o exercício de mecanismos de proteção desses direitos. Veja, educar em direitos humanos significa colocar na educação que é oferecida nas escolas e nos espaços não formais para crianças e adolescentes, e indo mais ainda, indo além aqui no ensino superior, existe essa educação em direitos humanos, é colocar isso, né, dessa maneira, incentivar o exercício de mecanismos de proteção dos direitos humanos, incentivar esse exercício através de conhecimentos e habilidades que se ofereçam para os alunos com essa finalidade, para que eles percebam a importância de exercer esses mecanismos de proteção dos direitos humanos, não se deixar subjugar por outras culturas, subjugar por aqueles pragmatismos que são impostos, por questões globalizadas, como nós vimos, os localismos globalizados com sucesso. É importante incentivar esse exercício de mecanismos de proteção dos direitos humanos e promover também valores, atitudes e comportamentos que respeitem os direitos humanos. E por isso que a gente sempre fala em combater o bullying nas escolas, incentivar realmente as crianças e adolescentes a respeitarem e terem atitudes e comportamentos adequados para com os direitos humanos, mostrar como isso é importante, como isso existe, porque a criança ou adolescente vai levar isso para a sua vida pessoal na sua fase de adulto. E também incluir na educação ações que desencadeiem promoção
defesa e reparação das violações dos direitos humanos. Promoção, defesa e reparação, aqui a gente já está entrando na questão do engajamento. E quando nós falamos em reparação das violações dos direitos humanos, mais especificamente já estamos mencionando as ações afirmativas. Vejam, nós mostramos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases, esse Comitê Nacional em Direitos Humanos, ou seja, não nos falta bases legais. Nós falamos numa teoria que nos mostra que é necessário ressignificar a questão dos direitos humanos, que é necessário dar um outro significado mesmo para esse termo. E isso pode ser feito através da educação, promover o que realmente significa direitos humanos através da educação. Já falamos sobre tudo isso, agora vamos adentrando, né, indo em direção à questão das ações afirmativas. Aqui apenas para ilustrar. Os alunos, às vezes, têm algumas inquietações que alguns professores tentam sufocar até. E algumas dessas inquietações têm a ver com essas necessidades que são inerentes ao ser humano. De querer realmente ter liberdade de aprender, ter liberdade de se expressar. E aqui essa gravura, ela também nos mostra essa questão que acabamos de ver, da importância de incentivar os alunos a promoverem mesmo situações que estimulem o pensar, o refletir, o praticar esses mecanismos de defesa dos direitos humanos. Aqui nós temos vários desses direitos: a saúde, educação, moradia, direito à alimentação, um Brasil mais justo, paz, enfim. Aí, adentrando na questão das políticas públicas de ações afirmativas, o que são exatamente essas ações? Nós vimos ali no final do subitem anterior essa questão das ações que desencadeiem promoção, defesa e reparação das violações dos direitos humanos. Que ações são essas? São medidas concretas realmente, que possam reduzir as desigualdades sociais. E Haas e Linhares, 2012, eles, ao debaterem essas questões, eles debatem em torno de um exemplo que é bem claro de ações afirmativas, que foi a implantação do sistema de cotas pelas universidades públicas. Esse sistema de cotas, às vezes algumas pessoas criticam, acham que ele não devia existir, mas é uma ação afirmativa que tem como objetivo principal corrigir distorções na maneira como o sistema educacional do país está estruturado. Quando se analisam dados numéricos, se percebe que ainda existe uma parcela muito maior, é muito desigual, a parcela de pessoas brancas é muito maior do que a das pessoas negras na universidade. Por que isso? É distorção. Sendo que nós temos quase meio a meio, até mais negros e pardos do que brancos no nosso país. E, portanto, um número assim, essa diferença desigual é distorção de como tudo foi sendo promovido ao longo da história. E o sistema de cotas ele vem para corrigir distorções. Mas Nery, 2013, coloca as ações afirmativas, ela apresenta esse conceito. Ações afirmativas são políticas públicas ou programas privados criados temporariamente. A intenção é manter uma ação afirmativa enquanto ela é necessária. Depois que chegou a um certo ponto em que aparentemente aquelas distorções foram corrigidas, houve já uma diminuição da distorção, aí elas podem ser modificadas ou até deixar de existir. São
criadas temporariamente, são criados temporariamente e desenvolvidos com a finalidade de reduzir as desigualdades que são decorrentes de discriminações ou hipossuficiência econômica ou física, por meio da concessão de algum tipo de vantagem compensatória, decorrentes de discriminações durante muito tempo. Houve discriminações muito sérias. Eu vou dar em seguida alguns exemplos a mais, além da questão do sistema de cotas. Muita discriminação, e essa questão da hipossuficiência econômica, exatamente devido às discriminações, uma parcela da sociedade acaba se tornando pobre e não tem facilidades como a outra parcela da sociedade e gera essa desigualdade. E se a gente analisar isso a nível de países, isso também acontece. Há uma diferença grande entre os países do hemisfério norte e os países do hemisfério sul. E por isso, até a nível internacional, existem ações afirmativas e alguns créditos para facilitar para os países do hemisfério sul poderem se desenvolver, alguns acordos a nível internacional. E as ações afirmativas são tidas como temporárias, então, reforçando essa ideia, buscando igualização de desiguais por concessão de direitos sociais, que tendem a ir diminuindo e até cessar, e quando cessarem as distorções. Aí a ação afirmativa não é mais necessária, porque se ela continuar, mesmo depois que cessarem as distorções, ela vai ser também fonte de outras distorções, porque ela vai continuar protegendo um grupo social que não precisa mais dessa proteção. Ele só precisa até que as distorções desapareçam. Dentro dessa discussão, é interessante falar sobre igualdade material e igualdade formal. Eu peguei de Pereira, 2008, esse texto. São coisas diferentes. Quando a gente fala em igualdade, a igualdade material é o que realmente é real, que está acontecendo na vida real entre as pessoas que são iguais materialmente ou não são. E a igualdade formal é o que está nas leis, é o que é teórico. Teoricamente, a igualdade deveria ser assim. Aí Pereira, 2008, escreveu: a igualdade material ela é mais ampla, pois além de não aceitar a discriminação, indica a implementação de políticas públicas que deem conta dessa desigualdade. Na igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Na material, é a igualdade efetiva, real e concreta. E, portanto, vejam, é o que nós estávamos vendo agora, né, no Estatuto das Crianças Crianças e Adolescentes, Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei de Diretrizes e Bases, o Comitê Nacional dos Direitos Humanos, tudo isso é lei, está falando de igualdade, todos têm direito a serem tratados com respeito, todos têm direito à liberdade de aprender. Essa é a igualdade formal, todos são iguais perante a lei, mas na prática não são. Essa igualdade efetiva, real, concreta é a igualdade material. Não basta a igualdade formal. O Estado deve garantir que todos efetivamente possam usufruir os mesmos direitos e obrigações. Ou seja, o Estado tem que garantir a igualdade efetiva, real, concreta e a igualdade material. E aqui nós temos essa questão, ela aparece nessa gravura embaixo, igualdade, equidade e realidade. Eu lembro que no seminário 2 já tinha uma gravura que fazia uma comparação entre igualdade e equidade. Aqui entra também a questão da realidade. Por quê? Vejam, igualdade seria dar as mesmas condições para pessoas que são desiguais. Aquele que tem já um poder maior, ele ganha
a mesma quantidade de moedas que o que tem um poder menor, poder aquisitivo, ou uma condição social que lhe desfavorece em relação àquele primeiro. Todo mundo tem a mesma quantidade de moedas, isso tratar por igualdade é a padronização, homogeneização, é o que a gente estava falando já desde o início. Essa é a igualdade que está nas leis, a igualdade formal. Mas a equidade é a questão que é tratada como a necessidade de haver uma igualdade material. Aí a pecinha do xadrez que tem mais poder, ela equivale-se aqui nessa gravura, em analogia, às pessoas que já estão mais preparadas para a experiência social devido à sua situação econômica, situação material em geral. Elas não precisam da mesma quantidade de moedinhas como suporte que as outras duas peças ali do xadrez, assim como as pessoas. Então, tem uma que precisa de uma quantidade maior de moedas. E ali aparece isso em equidade, dá aquilo que cada um precisa. Não é a questão de tratar todos por igual, porque aí vai gerar desigualdade. E a realidade, como ela está sendo, é assim: aquele que tem mais ganha mais, o que tem menos tira tudo de uma vez, perde tudo de uma vez, fica mais enfraquecido ainda, mais vulnerável. E essa aqui tem sido a realidade. E esses movimentos sociais, a inquietude local é importante, como aparece ali na gravura do alto. É a necessidade que existe de combater a discriminação, a necessidade de se reduzir a desigualdade que atinge certos grupos, que devido a um padrão histórico que vem se repetindo, vai ficando vulnerável, sempre vulnerável. Tem que exigir que essa situação se modifique para que haja uma transformação social. E essa transformação social teria a finalidade de dar mais acesso às pessoas, um acesso mais equânime à escola, ao mercado de trabalho, para que as pessoas possam se formar de uma maneira parecida, que tenham oportunidades parecidas de adquirir formação, de se preparar para o mercado de trabalho. E aqui, nessa lista de tópicos, nós temos um último ponto ali que comenta sobre a busca de integração dos diferentes grupos sociais mediante a valorização da diversidade cultural que formariam dentro dessa questão de combater discriminação, de fortalecer a equidade, modificando a realidade material, tornando-a realmente mais condizente àquela igualdade que é formalizada pelas leis, buscar essa integração entre diferentes grupos sociais, valorizando a diversidade cultural e não sufocando uma parte dessa diversidade. Sobre isso nós já falávamos no seminário 2, sobre quando falamos sobre a interculturalidade. E esses movimentos, vejam aqui, estudantes em defesa da lei de cotas, movimento estudantil, DCE. Por isso a importância realmente dos movimentos sociais. Não é chatice, não são pessoas que não têm o que fazer. É importante ter esse tipo de engajamento realmente político e social. E nas escolas o professor precisa estimular, incentivar os alunos a perceberem a importância disso, das insurgências, das inquietudes. Como considerações finais, depois disso tudo que foi falado, nós vimos que há um processo de igualdade que uniformiza, que padroniza e que reduz a diversidade natural humana.
esse tipo de igualdade não nos interessa, na verdade, porque ele só mantém as desigualdades. Sendo assim, é preciso mudar os rumos da educação. E para mudar os rumos da educação, nós estávamos falando sobre o uso de dispositivos de diferenciação pedagógica e também vimos as ações afirmativas. O uso de dispositivos de diferenciação pedagógica, nós estamos sempre trabalhando com vocês, em diferentes momentos das disciplinas da área pedagógica, sempre estimulamos isso em vocês. E agora nós estávamos vendo aqui fortemente a questão das ações afirmativas. Elas dizem respeito à afirmação dos direitos humanos, o que passa pela necessidade realmente de ressignificar a palavra direitos humanos. Nós vimos Boaventura Souza Santos com aquela sistematização em que ele propõe que é necessário um cosmopolitismo insurgente, subalterno, ou seja, que surjam essas inquietudes sociais localizadas, porque ao longo da história deu para perceber que foi essas insurgências que nos levaram à elaboração coparticipativa da Constituição Federal. E, a partir da Constituição Federal, outros instrumentos legislativos e políticas públicas. As políticas públicas de ações afirmativas dentro dessa questão, elas propõem sérias medidas com a finalidade de promover concessão de direitos sociais, reparando as violações dos direitos humanos. E dentro disso, existem ações afirmativas em torno da desigualdade de gêneros, ações afirmativas que promovem uma reparação no que diz respeito ao que as mulheres também enfrentaram ao longo da história. As mulheres ainda continuam precisando de reparação, realmente. Não só as mulheres, a questão também dos homossexuais, e LGBT como um todo. Hoje em dia, as manifestações são mais abertas, mais claras, né? Já existem mecanismos legais que facilitam, né, para que hajam essas ações afirmativas. Mas, embora existam indicadores de mudança de alguns padrões, a assimetria na sociedade brasileira ainda persiste e é fácil de verificar ao nosso redor. Basta olharmos nos nossos entornos e percebemos claramente que a realidade brasileira, embora nós tenhamos tanta diversidade, né, e o povo brasileiro seja um povo conhecido como um povo alegre, um povo que gosta de manifestações culturais, de festas, é um país ainda muito desigual.